Impeachment. Esse assunto aí tá gerando um puta reboliço, todo mundo falando sobre isso em sites, na TV, em redes sociais, no WhatsApp, etc. E assim, é uma coisa muito boa que o pessoal esteja interessado nesse tipo de notícia, mas isso também mostra, traz à tona a ignorância das pessoas em relação à política. Ou seja, a nossa vida depende muito de política e a gente não entende nada de política. Vou tentar fazer um vídeo extremamente rápido aqui só para explicar o básico do básico de política, só para a pessoa se nortear um pouquinho desses nomes, o que é cada nome, o que é da cada pessoa, o que é da cada função, cada cargo, beleza? Basicamente é o seguinte, os países depois da Revolução Francesa, lá, tudo, eles se tornaram governados por basicamente três poderes, que são independentes entre si: o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. O legislativo é quem faz as leis, o executivo é quem executa as leis e o judiciário é quem julga se aquilo está ou não dentro da lei e como o executivo vai executar aquela lei. Dentro da tua cidade, dentro do teu município, o chefe do executivo é o prefeito e o legislativo são os vereadores. No estado, o executivo, o chefe do executivo é o governador, que é o chefe da polícia. E o legislativo são os deputados estaduais. Na esfera federal, o chefe do executivo é o presidente, aí tem o vice-presidente, o líder do governo, etc. E aí você tem no legislativo os deputados e os senadores. Imagina que um cara teve uma ideia de uma lei. Sei lá, puta, estão assaltando muito banco, então vamos proibir todo mundo de usar celular no banco. Puta ideia ruim. Bom, o que ele tem que fazer? Ele tem que chegar lá, vamos supor que ele é um deputado, ele tem que chegar pro presidente da Câmara e falar: ó, presidente da Câmara, põe em pauta aí essa lei pra gente votar. Aí o presidente da Câmara vai lá, põe essa lei em pauta. Aí todos os deputados votam. E dependendo da lei você tem mais de uma votação, tem um número mínimo de deputados lá pra votar, enfim, são várias regras bem específicas. Mas basicamente é isso, o cara tem uma lei, ele pede pro presidente da Câmara pôr em pauta, põe em pauta, vota. Vamos supor lá que aprovou. Aprovou na Câmara dos Deputados, vai para os senadores, que é outra casa. Apesar de ser poder legislativo, é uma outra casa independente. Aí os senadores vão votar aquilo. Aí aprovou, aí vai para o presidente. Aí o presidente pega e fala assim: ou ele sanciona ou ele veta uma lei. Todo mundo pode ter uma ideia, criar uma lei e pôr para votação. Acontece que isso depende dos três poderes sempre. O presidente pode ter uma ideia, querer criar uma lei, mas ela vai ter que passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Um senador pode ter uma ideia de lei também, mas também tem que passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado para depois ir para o presidente, para ele vetar ou sancionar a lei. E assim por diante. Então é uma coisa bem complexa. Não é assim, o cara fez uma lei, pum, passou e já era. Não é assim. Nisso tudo, o impeachment vem como? Tecnicamente você tem que pensar o seguinte: o impeachment é tirar o chefe do executivo, é substituir o cargo máximo do poder executivo. Dá para entender já como é complexo você fazer uma manobra dessa, assim? Então o impeachment, na verdade, ele depende de muita coisa. Ele depende do presidente da Câmara dos Deputados acatar uma ordem do judiciário para ter uma base jurídica de que aquele chefe do executivo fez alguma besteira contra a lei. Aí ele tem que pegar aquilo, acatar, pôr em pauta, pôr para votação. E aí, como o impeachment é uma coisa muito grandiosa, se cria uma comissão especial, é muito complexo. Então esse negócio do impeachment é o seguinte: é um jogo de interesses. E como que é o cenário atual? O presidente da Câmara dos Deputados é o Eduardo Cunha. O presidente do Senado é o Renan Calheiros. Esses dois são do PMDB, apesar que eles não se bicam muito. O vice-presidente do chefe do executivo é o Michel Temer, que também é do PMDB. Então basicamente é o seguinte: o PMDB ele sempre foi um partido, se você ouvir qualquer notícia aí, você vai ver que os caras falam isso. É um partido que apoia quem está no poder, eles são interesseiros. Basta você pensar o seguinte: para um cara ser deputado, ou ser um político que ganhe por voto, você imagina como o cara tem que fazer promessa falsa, como o cara tem que prometer mundos e fundos e fazer de tudo para ganhar uma eleição. Agora você imagina para o cara ser presidente do Senado ou presidente da Câmara dos Deputados, que ele depende do voto de outros políticos. Imagina quanto lobby, quanto favor esse cara tem que prometer para os outros. É um jogo onde cada um olha só para o seu próprio umbigo e as pessoas vão manobrando para se manter no poder ou para crescer no poder. Hoje, o Eduardo Cunha, que foi quem acatou o pedido de impeachment, do que veio do poder judiciário para ele, o que acontece? Ele segurou tanto porque ele também é um cara todo sujo e estava cheio de coisa lá para ser investigado. Quando 3 deputados do PT votaram a favor para ele ser investigado, ele fez tipo birra: você votou para me investigar, então também vou acatar o pedido de impeachment. Só que acontece o seguinte: o PMDB no lado do Senado, que é o Renan Calheiros, eles estão a favor do governo, porque eles apoiam quem está no poder. Eles são assim, eles olham o negócio como se fosse um jogo. Bom,
tem a Dilma que está lá para cair e tem a galera a favor do impeachment. Qual que está mais favorável? Bom, eu acho que o impeachment é mais difícil de acontecer, então eu vou apoiar o governo porque é mais chance de eu me manter no poder. É assim que funciona esse jogo. E hoje está assim, a Dilma está lá em cima se segurando para se manter no poder. O Eduardo Cunha estava lá, tipo assim, ó, eu acato ou não acato o pedido de impeachment aqui? Ele estava com a bola toda. Bom, deram um tiro nas costas nele lá, que foi a votação para aprovar a investigação sobre ele. Bom, então ele pegou e revidou e foi contra a Dilma, pegou e acatou o pedido de impeachment. Agora o Renan Calheiros, que é do mesmo partido dele, do mesmo partido do Michel Temer, que é o vice, tá do lado da Dilma. Quer dizer, você está numa situação completamente indefinida. Ah, e o Aécio Neves? O Aécio Neves entra onde nisso tudo? Ele é um cara que ele é da oposição, ele é oposição ao chefe do executivo, ele é oposição ao PT, né? Ele é o líder do PSDB. Então o que ele faz? Ele vai se apoiando, meio que pisando em ovos, para ver quem que vai apoiar a oposição dele, né? No caso, o Eduardo Cunha era uma peça-chave para ele, para acatar o pedido de impeachment. Então o que ele fez? Ele não falou em nenhum momento mal do Eduardo Cunha, ele se manteve, ficou quietinho, ficou na dele lá, porque ele sabia que o Eduardo Cunha era uma peça-chave para isso. Usou o cara, beleza, já aprovou agora o pedido de impeachment, agora você já não é tão importante. Então o cara fica assim, mas eu também não posso acusar ele porque ele é do PMDB. E o PMDB é maioria é a maioria no Senado e a maioria na Câmara dos Deputados. Então você também não pode dar um chute num cara que amanhã pode te chutar bem forte de volta. Então é por isso que o Brasil está nessa crise política horrível, porque só se fala em impeachment, só se fala em jogo de poder, quem que vai entrar, quem que vai cair. E as leis, as coisas, vamos dizer assim, que olham para o progresso do país, que olham que são o que interessa, que é o que interessa para a população, elas ficam em segundo plano, não são votadas ou deixa para depois. Então assim, a gente fica parado nessa estagnação política porque a Dilma não tem poder nenhum para governar esse país mais. Independente da Dilma ser ou não uma boa presidente, eu acho que não, mas independente disso, mesmo que ela fosse uma excelente presidente, cara, ela não teria como governar o país mais, porque tem muita gente contra ela, tem muita gente que vai votar contra qualquer medida que ela fizer, só para ela não ter o mérito de acertar. Bom, e diante disso, diante dessa bagunça toda, aí cai ministro, sai ministro, o Joaquim Levy, por exemplo, que era o ministro da Fazenda, cara, ele não teve culpa nenhuma na crise, ele já entrou, o Brasil já estava numa crise ferrada, que foi gerada no outro governo da Dilma, né? Porque ela fez políticas populistas que não iam se sustentar só para ganhar eleição. Beleza, ganhou a eleição, aí o país caiu nessa recessão horrível. Bom, faz o que? Puta, põe o ministro da Fazenda novo lá, põe o Joaquim Levy. O cara tá engessado, ele não tem o que fazer. Né? Agora tira o cara, põe esse outro aí, o Barbosa lá, cara, que não tem nada a ver, só mostra como as pessoas agem por interesse próprio, como esse jogo da política, ele, quem que é o bom da vez aí, quem que é o mais amiguinho nosso, põe esse cara então, que ele vai defender a gente aqui. Eu só acho que é o seguinte, as pessoas, eu acho legal, bacana que as pessoas tenham mais opinião política, que vão atrás das coisas e tal, mas é muito ruim você ver as pessoas se confundindo e o que está acontecendo é muito esse negócio de, a pessoa está falando de política, parece que está falando de futebol, sabe? Parece que tá torcendo para um time. A pessoa olha aquela opinião daquele partido, daquela pessoa que ela tomou para si como torcedora e cega os outros pontos. Hoje em dia quem é a favor da Dilma, quem é petista, ataca o Cunha com todas as forças, ataca o governador Geraldo Alckmin, ataca todo mundo assim com muita força, e quando a crítica é contra a presidente que ele escolheu ou contra o partido dela, a pessoa se cega. E o contrário também acontece. Então hoje muitas pessoas atacam o PT, o PT, a Dilma. Ué, mas e o Eduardo Cunha? E o Geraldo Alckmin também? Então assim, as pessoas estão muito unilaterais. Você tem que olhar como um todo as coisas e julgar o que é certo e o que é errado de acordo com os seus princípios. E não de acordo com o que o cara da TV que você está torcendo para ele disse. Não é assim. Uma outra coisa que eu tenho me identificado bastante são com ideias libertárias, né? Ideias de liberalismo. Porque assim, se você pensar tudo que é público é ruim, cara. E é verdade. Quanto mais poder o Estado tem, mais merda ele faz. Então, por que não reduzir o Estado? Por que não diminuir o poder que ele tem? Diminuir a influência que ele tem sobre as coisas, sabe? Menos Estado e mais indivíduo. As pessoas têm que parar de torcer tanto para partido político, apoiar tanto cegamente as pessoas e criticar mais elas. Criticar todo mundo, criticar todo o sistema. Eu particularmente sou a favor do impeachment porque isso está travando o país, isso é uma coisa que é ruim para a nota do Brasil, para os investidores aí afora. Isso traz um monte de consequências ruins para o país. E mesmo que ela fosse uma boa presidente, o que eu acho que não é, mas mesmo que ela fosse, ela não tem mais condições, se ela não cair, ela não tem mais condições de governar esse país.
Sabe, as leis que ela vão criar muito empecilho para ela acertar. Mesmo que ela fosse uma pessoa que acertasse nas decisões, iam criar tanto empecilho para ela não acertar que ela não ia acertar de qualquer jeito. Então, meu, melhor fosse era que ela saísse logo, que entrasse o Michel Temer, que é ruim também, porque ele é do PMDB, que é um dos partidos mais corruptos, se não o mais corrupto do país. É o maior partido, eu acho que é o maior partido do Brasil, tá em tudo quanto é lugar, tudo que você vê de coisa ruim é PMDB, cara, Renan Calheiros é PMDB, Eduardo Cunha é PMDB, tudo, se você pegar e estudar a história do PMDB, você vai ver que eles estão presentes na maioria dos estados, a maioria dos governadores é PMDB, eles são maioria no Congresso, eles são maioria no Senado, e eles são muito ruins, cara, eles são muito ruins, mas o PT já estragou o país e já tá travado, cara, então assim, não é nem uma questão de torcer pela oposição, de torcer pelo PSDB, mas é uma questão de você torcer pelo Brasil, cara, sabe? Tira essa pedra do sapato e bola pra frente, vamos ver o que acontece, entendeu? É isso aí, esse vídeo é bem rapidinho mesmo, não elaborei texto, liguei a câmera e saí falando, eu prometo fazer vídeos melhores e com mais frequência ano que vem. E bom, se você gostou, dá um like aí, curte minha página no Facebook, se inscreve no meu canal e vamos questionar mais coisas aí.